Olá! Incluir pessoas com deficiência significa promover a sua participação em todos os segmentos da sociedade. É isso que o CIEPRE, Centro Interdisciplinar de Educação em Psicomotricidade Relacional da ULBRA, vem fazendo. Então esse é o tema do ULBRA Conhecimento desta semana. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Eu começo apresentando Ivan Antônio Barseguio, que tem graduação em Educação Física e mestrado em Ciências Aplicadas à Atividade Física. Pesquisa temas como educação inclusiva, o lúdico e psicomotricidade e a inclusão, e é o coordenador do projeto CIEPRE. Seja muito bem-vindo, professor. Eu também quero dar as boas-vindas para Mário Zontag, que tem graduação em Teologia e mestrado em Aconselhamento Pastoral. É pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e responsável pelo atendimento às famílias junto ao CIEPRE. Seja bem-vindo, pastor. E também quero dar as boas-vindas para Marli Werner Pereira, que é a mãe do aluno Marcel, que há 15 anos frequenta o projeto. Seja bem-vinda, dona Marli. Então, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. O que é ser mãe de uma pessoa com deficiência? Para as mães do CIEPRE, ser mãe é enfrentar preconceitos. É passar a viver a vida do filho no lugar da sua. É o caso da dona Silvana, mãe das gêmeas Joyce e Jéssica, de 24 anos. A mãe, às vezes, esquece de si mesma. Eu não tenho mais vida. A minha vida é a vida delas. E a senhora não almoça? Por isso eu tô mais nisso. Eu acho que as nervosas delas tem que sair da hora, aí então eu não almoço. Eu tomo, às vezes, deixar de tarde com elas, mas não sinto fome. Lucilene, mãe do Eric, que está há 3 anos no CIEPRE, conta o que é para ela ser mãe. É uma diversidade de sentimentos, porque a gente luta com preconceito, mas ao mesmo tempo eles são muito carinhosos, muito amorosos com a gente, então acho que isso é o que nos dá a força de lutar cada dia por eles. Carmen, de 69 anos, traz o neto Christian para participar do CIEPRE há 14 anos. Mesmo com dificuldades, ela coloca o neto como prioridade na sua vida. É o amor, né, que transforma a gente faz qualquer coisa, né? Assim como eu faço por ele, eu posso ajudar qualquer uma outra criança, né? Então, que para mim não é difícil. Às vezes perguntam, como é que tu lida, tu fica com essa criança 24 horas por dia? Eu disse, eu sei que eu fico, eu aguento. E eu já tenho 69 anos e para mim, é beleza. A luta diária dessas mães, às vezes, é suavizada por iniciativas como a do CIEPRE. Elas contam com o apoio religioso e com atendimentos dos cursos de estética e fisioterapia. Fortalece a gente, eu acho. Porque às vezes a gente está para baixo. É aquilo, é as mensagens que o pastor traz, as outras mães dizem alguma coisa, fortalece a gente. Só nesse bundinho assim não dava. A gente tem que sair um pouquinho. A tarefa de ser mãe exige dedicação total dessas mulheres, transformando a figura materna em um alicerce para o desenvolvimento do filho. Porque a gente se anula de muitos sonhos, de trabalhar também, né? Mas por eles tudo vale a pena, né? Se a gente não lutar agora enquanto eles são criança, depois de adulto, eu acho que é um sacrifício em vão. Projeto CIEPRE, promovendo a vivência inclusiva, é o tema do ULBRA Conhecimento dessa semana. E eu quero começar essa nossa conversa perguntando para o coordenador, Ivan, o que é o CIEPRE de fato? Bom, olá a todos. O CIEPRE é um projeto de extensão aqui do Campus Canoas, né, que já tem uma trajetória de 15 anos, 15 anos dentro da instituição. Segundo semestre agora a gente vai, né, tem algumas atividades, né, de comemoração a essa data, né, e tal. E é um projeto que ele iniciou lá no curso de Educação Física e Pedagogia, uma parceria com a professora Mara Lúcia Salazar Machado, que é uma professora da casa aqui. Atualmente ela trabalha no NADI e no curso de Pedagogia. Então naquela época a gente resolveu montar um projeto de extensão, porque ela vinha já desenvolvendo no mestrado dela uma pesquisa sobre autismo. Perfeito. E começamos o atendimento. E desde então, né, estamos aqui dentro da instituição atendendo, né,
pessoas com deficiência. Perfeito. Apesar de que o projeto ele não é um projeto somente para pessoas com deficiência. O fato é que a procura maior é de pessoas com deficiência. Claro, claro. E estamos aí já há 15 anos. E a dona Marli já participa com o seu filho Marcelo há 15 anos? Há 15 anos. A senhora estava desde o começo? Desde o início. E como é que foi essa trajetória, pensando no seu filho e também na senhora? É que no início o Marcelo frequentava pai de esteio e praticava atividades aquáticas com a professora Anier. E aí a professora Rosilene também tinha um grupo de crianças autistas, deficientes mentais, e como e me indicou o professor Ivan, eu vim para a Ubra e até hoje participo do projeto. O Marcelo ama muito o projeto e é um grupo muito unido, né, Ivan? Muito bacana, assim, muita amizade. E o Marcelo ama o projeto, assim, faz questão das coisas deles participar. Mas tem atendimento, digamos, para os alunos, mas também para as famílias, né, Pastor Mário? O senhor que trabalha com aquela ideia, assim, de atividade atendendo as famílias, o que acontece nessa proposta? Pois enquanto os alunos vêm para o projeto, né, geralmente são trazidos pelas mães, alguns pais, poucos, né? A maioria são são mães ou então avós, né? Também Sim. tem caso de avós ou algum familiar que traz os alunos e eles são então recebidos e participam do projeto nas quadras onde é trabalhado com eles, né? Ludicamente, é o projeto que o Ivan coordena. Enquanto isso, as mães têm a sua reunião. Nós temos uma sala de aula e todas as mães nós sentamos em roda, geralmente, né? Sim. E é uma roda, na verdade, de conversa. Em que é um momento em que as mães e as pessoas familiares que participam, a gente normalmente leva um tema. Pois é, isso é a questão. Quais são os principais temas que são conversados lá? Também trazido pelas mães, né? Sim, as mães sugerem temas. A maioria dos temas são da vida. Por exemplo, a questão de como lidar com o filho, a educação dos filhos, a questão da excepcionalidade, tudo relacionado à vida, o que é muito recorrente. Por exemplo, a questão da dificuldade na sociedade, de seu atendimento, as mães que ficam demais ligadas a esse filho e que não conseguem, esquecem de cuidar de si mesmo muitas vezes e não tem uma vida para si ou para a família. Então todas essas questões, e mesmo questões espirituais, psicológicas, emocionais, que envolvem tudo isso, né? Que envolve toda essa particularidade da vida de uma família que tem uma pessoa com excepcionalidade mais significativa, né? Dona Marli, é fácil acontecer o que o pastor Mário falou agora, da mãe se esquecer de si pela dedicação que precisa dar para o filho? É muito fácil, porque a gente põe o foco muito assim na criança, no filho, e às vezes acaba esquecendo também que a gente é um ser humano, uma pessoa que precisa se cuidar também, né? Claro, para isso a gente tem o grupo de apoio aqui na Ubra, no CIEPRE. Só para complementar, além da reunião, do encontro que nós temos na sala de aula, elas também têm atividades mais diversas. Na estética, elas têm uma vez por mês, elas são levadas para a estética, são atendidas gratuitamente aqui na Ubra. E elas gostam muito disso, né? É importante, né? Nós temos seguido os momentos de confraternização, né? Páscoa, Dia das Mães, Natal, essas épocas especiais, né? A gente tem então em confraternização, elas trazem. Cada um traz um prato, alguma coisa. É muito legal. Legal. Muito bacana. Professor Ivan, a gente fala muito pessoa com deficiência. Afinal de contas, deficientes somos todos nós, né? Sim. O que seria uma pessoa com deficiência? Só para a gente deixar isso mais claro, assim também o trabalho de vocês. Na verdade, assim, dentro da nossa proposta, e até voltando um pouquinho a essa questão que o pastor e a Maria colocando, do trabalho com as famílias, quando iniciou o projeto lá 15 anos atrás, nós não tínhamos esse trabalho com as famílias. Nós atendíamos somente as pessoas com deficiência ali. O nosso público-alvo são crianças, adolescentes e adultos. E suas diferentes
como é que eu posso dizer assim, cada um com as suas dificuldades. Nós temos ali um grande número de autistas, é bem verdade. Sim. Hoje no grupo nós temos 55 pessoas que nós atendemos atualmente, e mais os seus pais. Então dá em torno de 110 pessoas que circulam ali, né, na quarta-feira e tal, né, no prédio 55, onde acontece o atendimento. E, pois bem, então, não tinha esse atendimento aos pais. E aí, percebendo isso, né, porque as crianças eram atendidas e os pais eles ficavam meio que num grupo e tal. E eu disse, pô, eles têm que estar dentro desse processo, não pode ficar de fora, porque tem que trabalhar com as famílias. E aí eu fui buscar parcerias, né, e uma das parcerias foi o pastor, né, o curso de psicologia. Né, hoje o projeto nós temos 35 alunos da graduação atuando no projeto. Ali nós temos alunos do curso de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, me ajudem, educação física, teologia, estética. Temos uma menina, assistente social, que é a Jaciclé, que é assistente social ligada à professora Simone Imperatória, ali é a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Temos a Beatriz Paim, que é uma fisioterapeuta, que também atua conosco. E agora, que a gente está muito feliz, que o curso de fonoaudiologia também está desenvolvendo um trabalho com a professora Viviane Pascoaleto. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, intervalo, e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje é sobre o impacto do diagnóstico nas famílias. Uma criança que apresenta alteração no desenvolvimento, ela vai gerar um impacto muito grande na família. Uma família entra em choque, inicialmente, né, pelo diagnóstico, em seguida negação, depois tristeza, ansiedade, raiva, e fica com dificuldade de lidar com a criança, né? Muitas vezes porque a criança fica situada num lugar de incerteza, de dúvida em relação ao que vai ser do destino dessa criança. A família perde de vista essas questões. Então fica com dificuldade de lidar com a criança e muitas vezes se cola ao diagnóstico, né? Então se colando ao diagnóstico passa a esperar o que diz a doença. Isso é muito difícil para uma criança, né? Ficar situada no lugar da doença. Então é muito importante que a família consiga lidar melhor com essas questões, né? E conseguir assim então fazer com que essa criança possa desenvolver de acordo com suas potencialidades, né? Então a gente sempre procura estimular o potencial da criança, né, dentro do tratamento, né? Tanto em grupos ou individual. Precisamos então sempre pensar no potencial da criança. Apesar, então, do diagnóstico, a família precisa aprender a lidar com a situação, né? E é importante dar limites para a criança, né? Não tratá-la diferente porque tem um problema, né? Mas tratá-la da mesma forma que qualquer outra criança. Projeto CIEPRE, promovendo a vivência inclusiva, é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Temos como convidados Ivan Antônio Barseguio, que é o coordenador do projeto, pastor Mário Zonda, que faz assistência junto às famílias, e dona Marli Werner Pereira, que é a mãe do Marcel. Eu queria começar contigo, dona Marli, como foi descobrir, como mãe, ter um filho com deficiência? Bom, como eu estava comentando com o Ivan, né, quando eu descobri que meu filho era autista, em primeiro lugar, assim, era algo assim que eu via e não enxergava muito bem, né? Mas aí fui descobrindo um lado da vida que realmente eu não conhecia. Olha só. As pessoas autistas e o cuidado que tem que ter, o tempo de dedicação, né? No início eu fui me acostumando assim com essa rotina. Hoje em dia, graças a Deus, me sinto uma vitoriosa, porque o Marcel está muito bem, muito feliz também, graças ao projeto, né? Sim, sim. Que inclui muito o autista. E é uma luta. E a senhora percebe que ainda existe um preconceito na sociedade em relação às pessoas com deficiência? Ou isso já passou? Não passou. Existe bastante preconceito, mas também por falta de conhecimento, né? Perfeito. Porque às vezes o autista, por ele ter um mundo dele assim muito particular, ele é um pouco incompreendido. As pessoas às vezes pensam que é falta de educação, mas não, né? A maneira de ser do autista
um pouco diferente, algumas estereotipias. E não, o que a Marli está falando, isso é recorrente lá dentro das discussões, né, pastor, no projeto, essa questão, né, da segregação que se sofre muito, né, desde lá do momento que o aluno vai para a escola, e hoje com a questão da inclusão, né, eles, né, essas pessoas hoje elas estão na escola pública, na escola particular, enfim, na sala de aula comum, né, e ali começa a acontecer essas questões de preconceito, de segregação. É muito forte isso nos grupos. Né? Mas uma coisa que me chama a atenção, eu queria, né, trazer aqui para a nossa discussão, é que, por exemplo, na psicomotricidade relacional, que é o viés que a gente trabalha com as potencialidades do sujeito. Verdade. E a Marli fala aqui que ela descobriu uma série de coisas que até então ela não sabia do filho. Numa das nossas reuniões, há um tempo atrás, eu perguntei para as mães, me digam uma potencialidade do filho de vocês. Elas demoraram, acho que mais de 20 minutos, não marquei, mas foi um tempo grande para descobrir uma potencialidade do seu filho, né? Porque ela só vem a falta, só vem aquilo que elas próprias não conseguem ver isso. Que dirá a sociedade, né, como a Marli coloca. Pastor Mário Zonta, o senhor comentou antes um dado que me chamou a atenção, que a maioria das pessoas que trazem os filhos são as mães. Tem alguma explicação por trás disso? Eu não sei a explicação toda, mas o que acontece a gente vê. Né? A gente vê que as mães são quase que 100% as cuidadoras dessas crianças. Olha, né? só. E muitas vezes os pais têm dificuldade de lidar com essa situação. De aceitar. Há uma certa rejeição a isso. Como a sociedade rejeita, eu acho que os pais também têm uma grande dificuldade. Hoje está se falando do filho desejado e do filho real. Né? Então, se espera um filho desejado e se tem depois uma criança com Down ou com, né, alguma outra deficiência. E a mãe tem que lidar isso com a criança desde pequena. E o marido, o pai, muitas vezes tem uma dificuldade, retarda muito essa aceitação. E existem casos em que o pai abandona a família. Isso é muito triste, muito triste. E a mãe, então, lá no grupo a gente diz, elas são as lutadoras, né? E uma coisa muito interessante é que elas são felizes. Sim, porque o fato de ter uma criança assim, eu acho que os maridos se privam dessa felicidade. Dona Maria, exatamente sobre isso. Não tem por que estar infeliz em ter uma criança que tem alguma deficiência, não é verdade? De maneira nenhuma, né? O Marcel hoje em dia é uma luz na minha vida, né? Eu não me dou assim, jamais eu fico com depressão, essas coisas, porque eu sempre tenho assim comigo, eu sempre levanto assim, pensando, eu tenho que cuidar do Marcel, né? E a senhora conhece um outro lado, que a maioria das pessoas não conhece? Não conhecem. Pessoa especial, sem maldade, sem falsidade, sem segundas intenções. E conta assim para nós, como é um pouco a rotina? Para quem acha ainda que pessoa com deficiência é alguma coisa anormal, a sua rotina é como a rotina de toda mãe e todo filho? Toda mãe e todo filho, rotina normal, atendimentos, né? O Marcel tem que ser acompanhado, isso sim. Mas em muitas coisas ele é muito independente. Ele já evoluiu muito também, né? Já evoluiu muito também com toda a estimulação que ele teve, né, desde o início. Então, o que a senhora podia dizer assim para uma outra mãe que tem um filho com deficiência, buscar o quanto antes inseri-lo em algum grupo de apoio? Sim, procurar ajuda, não ficar em casa se preocupando, procurar ajuda e sempre evolução, né? Professor Ivan, aí nós temos um desafio grande como sociedade também, né? Sim. De ver que as pessoas, na verdade, cada um tem a sua peculiaridade e ponto, né? Sim, alguns precisam desse atendimento, outros desse. Claro. E todos, como nós falamos anteriormente, eles têm as suas potencialidades. Claro. Né? E o que a Marli falou também antes, eu vinha conversando com ela, ela colocou a coisa, eu levava o Marcel para um determinado atendimento onde tinha uma criança com síndrome de Down e a criança batia nele. E ela achava que todas as crianças com síndrome de Down batiam. Quando cada um tem uma história de vida, tem as suas marcas, tem as suas coisas, né? Então, todos nós somos diferentes. E eles também são diferentes também. Então, o Marcel, que tem autismo, ele é diferente do Leonardo, que tem autismo,
né, do Christian, de todos os outros que nós... Cada um tem uma história de vida e um processo de desenvolvimento, então ninguém é igual. Né? E todos têm dificuldades, como nós temos, mas também tem muitas potencialidades, que é o que eu estava colocando antes, que às vezes o próprio pai e às vezes o professor na escola, ele não consegue ver o potencial que aquele aluno tem. Ele só vê a falta, só a dificuldade, o rótulo, né, da síndrome, então, enfim. E isso estimulado precocemente, melhor, né? Com certeza, é o que tu estava colocando antes, né? Se for estimulado, né, logo no início e tal, isso, né, melhor, né, o sujeito. Né? Sim, se desenvolve legal. Pastor Mário, qual é o papel que a espiritualidade desempenha nesse trabalho de assistência com as mães que você faz? Nós trabalhamos ali com, vamos dizer assim, o tema espiritualidade de forma bem ampla. Né? Não é religião. Sim, embora eu sou religioso, sou pastor, sim, né? sim. Eu participo lá, mas nós trabalhamos com os temas da existência da vida, né? Preocupações, angústias, tristeza, alegria, não só coisas negativas, mas coisas positivas também, claro. né? Ressaltar as coisas boas, as coisas positivas. Então é toda essa área que envolve existência da do próprio existência do ser humano, as coisas mais profundas da existência. Que preocupam a pessoa, o seu íntimo, e o bom disso é que eu trago muitas vezes um tema e eu não preciso nem falar muito, porque elas trocam muito. Legal. E isso é muito bacana, porque elas se estimulam uma a outra. Se ajudam. O que uma tem, de repente, outra descobre que tem o mesmo problema, e como uma venceu nessa situação, outra aprende também. Isso é fantástico, essa troca que elas têm. Que legal. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. Bom, pessoal, a dica do programa de hoje é mães, né, com crianças com deficiência. A questão é como se cuidar, né? A correria do dia a dia de hoje, por si só, já é bem grande. E para mães que possuem filhos com deficiência é maior ainda. Dentro disso, a dica é que não se esqueçam que também são mulheres, acima de tudo, e que precisam se cuidar, tentar um espaço, um dia, uma tarde, enfim, que elas também possam fazer alguma coisa para elas mesmas. Uma academia, fazer alguma coisa que gosta. Sei que às vezes é difícil, mas o importante é que procure criar um espaço, um dia, um horário para elas mesmas, né? Porque isso faz a diferença também na qualidade de vida, né, dessas famílias. Porque senão as mães ficam enlouquecidas né, com a correria do dia a dia e esquecem. E acabam adoecendo e uma série de outras coisas que vão interferir também na vivência com seus filhos. Então busquem ter um tempinho para si mesmas. Projeto CIEPRE promovendo a vivência inclusiva é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para as considerações finais dos nossos convidados. Professor Ivan, qual é o seu recado final? Bom, vou pegar uma frase da Marli aqui, que ela acabou de falar, né, que o ser diferente é ser normal. Né, e quando a gente fala de deficiência, é importante a gente pensar que todos nós temos alguma deficiência. Né, então, mas também temos potencialidades, como eu falei anteriormente. E eu acho que isso a gente tem que levar muito em consideração. Né? E também um recado não só para as mães, mas para educadores, enfim, e todos, né, de não colocar na frente daquele sujeito o seu laudo, né, rotulando aquele sujeito. Ali tem uma pessoa, tem um sujeito que tem uma identidade, né, ele não é uma pessoa com autismo, ele não é o laudo, mas ele é um sujeito como qualquer outro que tem dificuldades, que tem potencialidades, né, e que deve ser respeitado, né, como todos. Muito bem. Pastor Mário, o seu recado final? Bom, eu sempre lamento bastante que a nossa sociedade não trabalha que chega a isso, e não dá atenção que chega. Não é as instituições governamentais e no meu caso, eu lamento demais a questão da igreja. Eu acho que a igreja cristã, ela trabalha, outras religiões também, ela trabalha ainda, especialmente no nosso país, muito pouco
são pessoas que as famílias estão muitas vezes muito centradas no filho que tem uma deficiência mais grave do que usar óculos, né? São deficiências mais fortes e que não são ajudadas o suficiente. E eu acho que pode-se fazer muito mais do que isso. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso, de que como igrejas, como comunidade, como sociedade, como instituições, nós podemos... Felizmente, muita coisa está sendo feita. A própria UBRA, aqui dentro da UBRA, acontece, né? Bacana isso. Tem igrejas que estão fazendo coisas, tem instituições, já é melhor do que 20, 30 anos atrás, mas ainda falta muito. É uma caminhada que nós precisamos ainda descobrir e continuar. Muito bem. Dona Marli, o seu recado final? Bom, o que eu acho, assim, para incluir mais esses adultos, no caso, meu filho já tem 26 anos, numa escola, que os professores sejam mais qualificados, talvez, não sei se seria mais sensíveis. Mais sensíveis, mais valores, menos conteúdos, respeitar o tempo de cada um, que eles são um pouco, aprendem, mas aprendem um pouco mais devagar. Então, tem o seu tempo, né, que tem que ser respeitado. Então, talvez se a escola fosse um pouco mais acolhedora, né, pastor? Seria bem melhor. Talvez um dia a gente não precise mais falar sobre Espero inclusão, que é verdade, sobre educação inclusiva, porque na toda verdade a é um direito de sociedade, todos, né? Sim, Na verdade, perfeito. toda a comunidade tinha que participar de vez em quando do projeto CIEPRE. Muito bem. Muito obrigado, Ivan, Pastor Mário, Dona Marli, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um UBRA Conhecimento. Olá.